Olá, bem-vindas e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar no material que é, olha, um verdadeiro tesouro. São anotações do livro 8 das Meditações de Marco Aurélio. E o contexto aqui é fundamental, né? Totalmente. Isso não é um livro que ele escreveu para o público. É o diário pessoal dele. Exato. Pensa só, o imperador de Roma lidando com guerra, com praga, com intriga política. E à noite ele sentava e escrevia para si mesmo sobre como ser uma pessoa melhor. É isso que é incrível, não é uma filosofia de poltrona. É uma filosofia testada no limite. E por isso que ela conecta tanto com a gente. Porque, no fundo, ele está lutando com as mesmas questões que nós, né? Como lidar com a opinião alheia, com frustração, como achar paz no meio do caos. Perfeito. Então a nossa missão aqui hoje é exatamente essa. Vamos dar uma espiada nesse diário e tentar extrair uma sabedoria prática. O que a gente pode aprender com ele? Como o imperador buscava tranquilidade e o que disso ainda serve pra gente. Ok, vamos lá. É que é fascinante, sabe? A gente está olhando para o íntimo de um dos homens mais poderosos da história e ele está ali só tentando ser uma pessoa boa. Bom, o primeiro tema que me pegou assim de jeito foi como ele encara a reputação. O que os outros pensam. Ah, isso é central no estoicismo. E ele começa com uma honestidade que é quase desconcertante. Ele fala para si mesmo algo como: esquece a impressão que você vai causar, seja suficiente para te viver o resto da vida, como a tua natureza quer. É basicamente uma declaração de independência. Sim, ele tá falando, cara, já era. Você não vai conseguir essa fama de filósofo. Então para de se preocupar com isso e só vive direito. E isso não é um lamento, é uma libertação. Porque a reputação, a fama, ela depende dos outros, está fora do seu controle. É uma prisão. Ao largar isso, ele fica livre para focar no que ele chama de o fundo da questão. E o fundo da questão não é parecer bom, é ser bom. E como ele aterrissa isso na prática? Porque é muito fácil falar, não se importe com os outros. Claro. Mas ele tem uma ferramenta, né? Tem, e é uma ferramenta brilhante de tão simples. Ele escreve: em cada ação, pergunte a ti mesmo, como é essa ação em relação a mim? Não me arrependerei depois de fazê-la. É um filtro interno. Exatamente. A pergunta não é o que vão pensar, mas sim, isso está alinhado com quem eu quero ser? Isso vai me trazer paz ou arrependimento? A bússola dele aponta sempre para dentro. Isso me lembra daquela comparação que ele faz entre os grandes conquistadores tipo Alexandre, Júlio César e os filósofos como Sócrates. Sim, essa parte é ótima. Ele diz que os conquistadores eram escravos de muitas coisas. Isso só é estranho, né? Eles não eram os donos do mundo. Eram donos de territórios, mas não de si mesmos. Eram escravos da ambição, do medo, da necessidade de aplauso. Entendi. Já os filósofos, segundo Marco Aurélio, esses sim eram livres, porque eles entendiam a si mesmos, entendiam como o mundo funcionava. A força real não era comandar um exército, era comandar a própria mente. A felicidade, então, seria... Fazer o que é próprio do homem. Ser justo, ser bom com as pessoas, usar a razão. O resto, para ele, é só barulho. Ok. Então o foco é interno, mas e as coisas que a gente não controla de jeito nenhum? Uma crise, uma doença, uma perda, as coisas que simplesmente acontecem com a gente. Como o estoicismo lida com isso? Bom, aí a gente entra no segundo grande pilar do pensamento dele, que é uma aceitação profunda, quase radical, do fluxo do universo. Uma aceitação radical. Gostei disso. Ele tem uma frase que resume tudo. Tudo acontece de acordo com a natureza do conjunto universal. Ou seja, o universo não é um caos de acidentes. Para ele, não. É um grande organismo vivo, em constante transformação. E nós somos só uma pequena parte. Lutar contra essa mudança é como uma folha no rio tentando nadar contra a correnteza. É inútil e cansa. Então não é uma aceitação passiva de desistência. De forma alguma. É entender que a mudança é a regra do jogo. Ele diz: tudo é mutação. Ter medo da mudança, para um estoico, é ilógico. É a vida acontecendo. Tem uma passagem que ilustra isso de um jeito, nossa, avassalador. A da lista, né? Essa mesma.
Ele começa a listar pessoas que enterraram outras e depois também foram enterradas. Lucila sepultou Verus, depois Lucila. Segunda sepultou Máximo, em seguida Segunda. A repetição é quase hipnótica. É sombrio, mas o ponto é muito claro. Tudo é efêmero. Tudo passa. Nossos problemas, nossos sucessos, a gente. E para reforçar, ele ainda dá um zoom out cósmico, né? Ele fala, curta é a vida do que elogia e do que é elogiado. E a Terra inteira não passa de um ponto. Exato. É um exercício de perspectiva. Nossa, isso coloca aquele estresse com o trânsito de hoje de manhã num lugar bem pequeno. É quase cômico se a gente parar para pensar. E essa perspectiva leva a uma conclusão muito poderosa. Se algo acontece com o ser humano, não é antinatural. Faz parte do pacote. A dor, ele argumenta, não vem do evento. Vem de onde, então? Vem do nosso juízo sobre o evento. Da história que a gente conta pra gente mesmo de que aquilo é terrível, é o fim do mundo. É a famosa analogia da figueira, certo? Exatamente. Ele diz que é absurdo se surpreender que uma figueira dê figos. É o que ela faz. Claro! Da mesma forma, é absurdo se surpreender que o mundo produza. Bem, os eventos que ele produz. Bons, maus, difíceis. Esperar que a vida seja sempre fácil é como esperar que a figueira produza maçãs. É brigar com a realidade. Ok, isso faz muito sentido. Aceitar a natureza das coisas, não se preocupar com a opinião alheia. Mas, na prática, na hora da raiva, do medo, como a gente consegue manter essa calma toda? Aí a gente chega na ferramenta principal, que é o terceiro grande tema dele, a mente. O que ele chama de guia interior. A fortaleza. Isso, a fortaleza. Ele é muito direto. A inteligência livre de paixões é uma fortaleza. Ele diz que não existe refúgio mais seguro. É o nosso espaço interno. O único lugar que ninguém, absolutamente ninguém, pode invadir. Gosto muito dessa imagem da cidadela interior. Mas como ela se torna invencível? Porque a nossa capacidade de julgar e escolher é sempre nossa. Podem te prender, podem tirar seus bens, te insultar, mas ninguém pode te forçar a concordar com o julgamento. Ninguém pode te forçar a acreditar que aquilo é ruim. Exato. Sua essência, seu guia interior, permanece livre porque ele se recusa a fazer o que não quer. Ele permanece intacto. E, de novo, ele não fica só na teoria, ele nos dá uma técnica, quase um manual de instruções. É aquela sobre se ater às primeiras impressões. Sim, e essa é talvez a lição mais prática de todas para o nosso mundo de hoje cheio de informação e notificação. Totalmente. Ele nos ensina a separar o fato da interpretação. O exemplo dele é perfeito. Se te foi anunciado que um tal fala mal de ti, isso te foi anunciado, ponto. Mas não te foi anunciado que sofreste dano. Uau! O fato é, alguém disse palavras. A interpretação de que isso te prejudicou, de que sua imagem foi arruinada, essa parte é nossa. É um drama que a gente adiciona. Isso é basicamente a regra de ouro para sobreviver na internet, né? O fato é, alguém deixou um comentário negativo. A história que a gente adiciona é: todo mundo me odeia, sou um fracasso. Exato. Marco Aurélio está dizendo para a gente parar no fato. Alguém comentou. Fim da história. A reação a partir daí é uma escolha. E tem o exemplo do pepino, que é maravilhoso. Ah, o pepino é ótimo. Amargo é o pepino, joga-o fora. Existem espinhos no caminho, desvia-te. Basta isso. E aí vem a parte genial. Não acrescentes. Por que acontece isso no mundo? É a regra do resolva ou largue. Se dá para fazer algo, faça. Joga o pepino fora. Se não dá, largue mentalmente. Não transforme um aborrecimento numa crise existencial. É o auge da praticidade. É o nosso poder de apagar as imaginações, como ele diz. Depende de nós não deixar a perturbação criar raiz na nossa alma. A imagem da fonte de água pura. Isso. Ele diz que nossa mente pode ser como uma fonte. Mesmo que joguem barro nela, ela rapidamente dilui a sujeira e volta a ser limpa. A gente pode cultivar essa clareza. Mas peraí, essa conversa toda sobre fortaleza interior, autoproteção, não só um pouco egoísta?
Se a gente fica tão focado em proteger a própria paz, não corremos o risco de ignorar os outros ao redor? Ótima pergunta. E é aí que entra o quarto tema, que desconstrói completamente a imagem do estoico como alguém frio e indiferente. Ah, bom. Para Marco Aurélio, nós somos seres fundamentalmente sociais. A mesma capacidade de razão que nos permite construir essa fortaleza interna é o que nos conecta a todos os outros. Somos, como ele diz, cidadãos do mesmo universo. E como essa conexão funciona no dia a dia? Ele nos dá uma diretriz muito clara, quase um fluxograma de ação. Ele diz: os homens nasceram uns para os outros. Instrua-os ou suporta-os. Instrua ou suporte. É bem direto. É. A primeira opção é sempre ajudar, ensinar, guiar com gentileza. Se a pessoa não quer aprender, se a sua ajuda é rejeitada, aí vem a segunda opção, a tolerância, a paciência, e não a raiva ou o desprezo. Mas e quando as ações dos outros nos prejudicam diretamente? Como a gente equilibra essa responsabilidade social com a proteção da nossa fortaleza? Aí que está a genialidade do sistema. Ele deixa claro que, embora a gente viva em comunidade, nosso guia interior tem soberania. Ele diz algo como: a maldade de outra pessoa não precisa ser um mal para mim. O erro do outro é do outro. Exatamente. A raiva, a ignorância de alguém é um problema dessa pessoa, resultado dos julgamentos dela. Isso não tem que se tornar um veneno para nossa mente, a menos que a gente permita. Isso é muito libertador, mas exige uma disciplina mental altíssima. Sim, e a chave para essa disciplina é empatia, a tentativa de compreensão. Ele sugere que, ao lidar com alguém, a gente se pergunte: quais são os princípios dessa pessoa sobre o bem e o mal? Tentar entender a lógica do outro. Isso. Se a gente entende por que a pessoa age daquele jeito, com base nas crenças e medos dela, a ação deixa de parecer um ataque pessoal. E aí, no lugar da raiva, surge a compaixão. Ou, no mínimo, a compreensão. Uau! Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. O que a gente aprendeu hoje com o Diário do Imperador? Primeiro, que o valor real não está na fama, mas em agir de acordo com a própria natureza, em ser uma pessoa virtuosa. Perfeito. Segundo, que o universo muda o tempo todo, e aceitar isso nos liberta do medo. Não adianta brigar com a maré, tem que aprender a navegar. Terceiro, e talvez o mais poderoso, nossa mente é uma fortaleza. A gente pode treinar a percepção para não ser abalada pelo que acontece lá fora. E por último, que nada disso é um convite para o isolamento. Somos seres sociais. Nosso dever é ajudar. Primeiro com benevolência, e se não der, com tolerância. É um sistema de vida incrivelmente completo. É. E para deixar uma última reflexão, tem uma passagem que amarra tudo de um jeito que me arrepia. Ele diz: introduza-te no guia interior de cada um, e permita também a outro qualquer que penetre em teu guia interior. Uau! Pensa nisso. Ele escreveu isso para ele mesmo. Mas ao lermos hoje, 2000 anos depois, nós estamos fazendo exatamente isso, entrando no guia interior dele. É verdade. Então a pergunta que fica é: essa prática, esse esforço genuíno de entender o outro tão profundamente e de se permitir ser compreendido, não seria essa a chave para aplicar todo o resto que a gente discutiu? A justiça, a calma, a benevolência nas nossas vidas? Uma pergunta poderosa para a gente levar daqui. Agradecemos muito a quem nos acompanhou nesta análise dos pensamentos de Marco Aurélio. Se você gostou desta conversa e quer ver mais conteúdo como este, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com alguém que possa se interessar e, claro, se inscrever no canal para não perder as próximas. Até mais!